Está começando o programa Vitrine Reality Business e o assunto de hoje é alimentação saudável para uma carreira de sucesso. A minha pergunta é, o que você almoçou hoje? Foi um lanche rápido ou uma alimentação de 15, 20 minutos? É verdade que a nossa rotina está cada vez mais acelerada e o mercado de trabalho continua cada vez mais competitivo. Mas quando nós estamos com uma qualificação profissional adequada, com experiência, muitas vezes falarmos que nós não temos tempo para nos alimentar, em algumas situações parece ser uma qualificação, uma certa vantagem. Mas vou dar uma comparação bem simples para nós. Assim como o diesel é muito importante para um bom desempenho de um automóvel, de um carro, de um caminhão, assim a alimentação é importante para a nossa qualificação, para o nosso desempenho. E nesse momento, quando nós pensamos em alimentação saudável, quando contratar um nutricionista, quando nós temos acesso a tantas informações? Por esse motivo, hoje nós trouxemos aqui Luísa Boeira, ela que é coach formada pela Unicinos, coach profissional e pessoal, especialista em obesidade e emagrecimento, também em prescrição de fitoterápicos e suplementação esportiva nutricional. Luísa, muito obrigada pela tua participação e por trazer essa informação tão importante para o nosso programa. Tudo bem, Fábio? Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo no teu programa. E é tão interessante, né, Luísa, quem está nos assistindo agora, se ouve muito a seguinte frase, você é o que come. Então, tem muita ligação hoje com a qualificação, com o sucesso profissional e em todas as áreas, porque uma pessoa mal alimentada, Luísa, ela não tem somente um reflexo negativo na sua parte física, mas também psíquica e cognitiva. Então, Luísa, diz para nós, as pessoas que te procuram, quando que a pessoa identifica qual é o sinal vermelho que ela tem, que ela precisa buscar um profissional que é um nutricionista? Então, Fábia, eu tenho já quase 27 anos de formada, sempre na área de nutrição clínica, obesidade, emagrecimento, mas sabes que isso envolve outras doenças, né? Diabetes, hipertensão, doenças que vêm ao longo do tempo pela má alimentação, pelos maus hábitos. Então, assim, as pessoas quando vêm muitas vezes me procurar, já estão com alguma doença instalada, seja ela porque não teve esses cuidados, seja porque, às vezes, muitos vêm de forma preventiva, o que é meio raro, né? A mídia, ela tem um apelo, assim, de forma muito negativa em cima do hábito alimentar da criança. Essa criança vai se tornar um adolescente que vai ter os mesmos hábitos dos outros colegas, que é comer fast food, tomar refrigerante, outras coisas que vão acarretar em doenças que muitas vezes vinham depois dos 40 anos, e a gente, né, tem na prática que crianças com 7, 8 anos já tem colesterol alto, triglicerídeos altos, estão com pressão alta, doenças de adultos já na maturidade, que já estão indo, né, dos 40 para os 50 anos, a gente vê em crianças. Então, na verdade, Elisa, quando a pessoa já começa a detectar que é um diagnóstico de alguma doença, seria assim, ó, muitos vêm, né, com cansaço, não consigo dormir direito, eu durmo e acordo, parece que não dormi, né? Então, aquele estresse que vai se instalando, seja ele porque a pessoa está ingerindo alimentos que não são os melhores, né? São alimentos de péssima qualidade, são produtos alimentícios, na verdade. Porque a gente tem hoje, assim, em dia, na prática clínica, dizer para a pessoa, você descasque mais e desembale menos. Quanto menos industrializado for o seu alimento, melhor é para a sua saúde. Porque isso está roubando nutrientes de você, está te deixando desnutrido. Então vem aquele adulto cansado, olha, eu fui, geralmente vai no médico, meus exames deu tudo errado, tá tudo alto, os índices, eu não sei o que vou fazer. O médico mandou eu vir aqui para fazer uma reeducação de hábitos. E aí a gente vai aos poucos, né, perguntando daqui e dali, aí eu já tenho uma sistemática diferente de trabalho, já utilizo coach e tal, mas assim, tu vai verificar, os exames estão todos, eles são adultos jovens, então recém iniciando um mercado de trabalho já não tem mais ânimo para fazer nada. Aí você vai ver, a vitamina D está lá embaixo, aí tem outros nutrientes que precisavam estar bem, B12, e outros que a pessoa teria para ter o up, né? Ela não tem magnésio baixo, que é aquele mineral que vai te dar também vontade de fazer as coisas. E aí você precisa desintoxicar essa pessoa primeiro, tem que fazer uma desintoxicação total. Porque não precisa necessariamente estar doente. Uma pessoa que dorme, mas acorda cansada.
Não, ou então come incessantemente, não tem uma saciedade. Exato. Falaste, no caso, de descascar mais e desembrulhar menos. O que significa isso? Mais alimentação saudável. Saudável e natural. Então, de fazer o alimento em casa, cada vez mais os médicos, nutricionistas, nutrólogos vêm a público nas mídias sociais dizer isso. Eu tenho colegas que dizem assim, eu faço meu alimento porque eu quero ter saúde, porque a gente não sabe o que está comendo aí na rua. A gente sabe que o dia a dia leva a comer o que tem, mas a gente pode dizer, eu tenho que ter o meu horário de me alimentar, né? Porque isso é o correto, você tem o horário que o corpo pede para se alimentar e seguir isso, não o relógio, vou comer agora porque é meio-dia, vou comer agora porque é meio da tarde, não. Você tem que saber quando está com fome e quando está saciado. Isso já não existe mais, as pessoas não sentem fome, elas estão sempre comendo, né? No mundo, abrimos o programa comentando, isso é muito natural, é frequente. Você conversa com uma empresária, um profissional de qualquer área, como é que tu tá? Tô numa correria, não tenho tempo nem para comer. E isso, ele vem maquiado. Tá muito bom o movimento dele, só que ele esquece que isso ele vai desencadear no quê? Doenças futuras, que são acumulativas, inclusive, né? Eu quero fazer uma pergunta bem interessante para ti, Luísa, que já me perguntaram quando souberam que tu estarias aqui. O que é, na verdade, considerado uma má alimentação? Certo. Né? Porque tem pessoas que comem, eu tenho consciência, mas não vai me fazer mal. O que é, assim, de uma forma resumida, alguns alimentos que seriam muito importantes citar aqui, que são prejudiciais? Vou citar alguns que as pessoas já devem saber, mas que eu já há um tempo estou fazendo essa prática, que seria assim, eliminar, primeiramente, o glúten, né? O glúten, ele é uma proteína que está no trigo, principalmente, porque é uma proteína que realmente te dá cansaço. Tu fica com coceira, tu não tem vontade de fazer nada. Só percebe isso quem para de comer e depois volta a introduzir. Sente que baixa toda aquela vitalidade que ele estava tendo, ele começa a não ter de novo. Daí ele diz, nossa, mas então é o glúten. Os lácteos também, industrializados, eles têm muitos aditivos e a proteína do leite também não é bem digerida, né, por muitos. Então a gente vê aí hoje em dia uma série de pessoas tendo intolerância à lactose, mas também tem alergias ou sensibilidades à proteína do leite, porque ela também não é feita para o humano, ela é feita para o bezerro. Então no momento que você insiste anos a fundo, né, fazendo aquela alimentação com lácteos, e aí vai desenvolvendo uma série de problemas até respiratórios, alérgicos, porque ele é altamente alérgico, né? Uma proteína que causa alergia. Da lactose. Por causa da lactose e da proteína também. Então, esses alimentos que têm proteínas que causam essas alergias, causam também essa fadiga crônica que as pessoas tanto citam, né? Glúten, lactose e uma lácteos, terceira alimentação que tudo indicaria para ele diminuir praticamente, né? Não eliminar totalmente. E todos esses refrigerantes, esses sucos artificiais que vêm, os leites que vêm nessas caixinhas com alumínio dentro para proteger. O alumínio é um metal tóxico que ele se desprende no meio líquido com muita facilidade e ele não é expulso do nosso organismo, a não ser que você faça umas manobras ortomoleculares. Aí tem que procurar um médico, vai ter toda uma terapêutica ortomolecular para tirar aquele metal tóxico do teu organismo, porque ele vai se depositar nas células, principalmente neuronais. Então tem alguns estudos que dizem que o excesso de alumínio nos teus neurônios causam também a doença de Alzheimer. O suco artificial a gente tem que cortar e o natural, seja de limão, sucos não tão cheios de frutose, porque a frutose também vai para o fígado e também intoxica. Algo interessante, Luísa, para falar para quem está assistindo, a questão de cuidar da alimentação não é só simplesmente para se sentir bem, porque as pessoas hoje querem ter domínio sobre todas as suas atividades, sobre família, relacionamento. Eu domino as minhas finanças. E muitas vezes o fato de não cuidar da alimentação faz com que o quê? Ela perca a liberdade. Como assim? Se ela não cuida dela, do que vai adiantar, Luísa, ter tanto dinheiro, ter tanto sucesso e ficar doente? Exatamente. Aí vai estar lá no hospital. É muito sério isso para quem está assistindo o programa. É um assunto que nós sempre trazemos algo linkado ao business. É muito importante quem está numa vida muito ativa, muito acelerada, como falamos no início do programa, que cuide dessas coisas que parecem tão insignificantes como ter horário, né, eliminar coisas que podem prejudiciar a longo prazo a sua vida, porque aí vai estar no hospital, não é mesmo, Luísa, lá com a agenda cheia de clientes para atender, e o que ele perde? A liberdade. E algo que eu quero comentar contigo agora, para falar como tu trabalhas na linha de nutrição, que inclusive o humor
né? E a capacidade de resolução de problemas, de ter decisões, influencia também, é influenciado através da alimentação. Exatamente. Não é mesmo? Por quê? Porque a maioria das pessoas que se alimentam mal, elas têm um intestino não funcionando bem. Ou seja, aquela desbiose que eu falei do trigo, do leite, o excesso de bactérias ruins que está no sangue vai causar essa desbiose intestinal. O intestino funcionando mal, o que acontece, o mau humor se instala. A pessoa não consegue gerir seu próprio dia porque aquilo está inchando, ela tem excesso de gases. Então tem um excesso de coisas acontecendo dentro dela que ela não consegue nem raciocinar direito para tomar decisões no seu dia a dia, né? São profissionais às vezes que se tornam até pessoas assim que ninguém quer chegar perto. Então a gente tem que fazer essa detoxicação. Ter um dia onde você faça uma alimentação com sucos verdes, né? Que até faça um jejunzinho ali. E que tenha também uma parte para ela fazer uma meditação, isso é bom para se acalmar e ter energia. E tem, assim, alimentos com muita água. Água faz parte do alimento, né? Antigamente a gente tinha uma roda de alimentos que a água ficava no meio. A água faz parte de todos os processos, mas a água pura, não água com gás. O que a gente vê nos ambientes corporativos, que eu já trabalhei bastante, é o cafezinho, o açúcar ou o adoçante. O adoçante. Gente, adoçante é artificial, é um veneno. Então, se puder, use um café puro. Muito bem. Já detectei que eu comendo mal, eu tenho dificuldade, né, de raciocínio cognitivo. Eu comendo demais e errado, eu fico com mau humor. Então, agora responde para nós, quando contratar um nutricionista? Qual a importância do nutricionista? Porque as pessoas se informam muito pela internet, mas não é a mesma coisa. A internet, ela tá aí com todo tipo de dieta que você quiser, eu sempre falo, mas por que não dá efeito, por exemplo, um obeso que quer emagrecer? Ele não consegue, porque ele precisa procurar o profissional que vai dar o apoio, vai dar ajuda, vai conduzir, né? Tirar aquilo que ele sabe e conduzir, porque a pessoa não tem prática e repetição das coisas. Como é que funciona quando alguém vai te contatar? Tu tens um grupo, né? Especial, pode falar para quem está assistindo. Eu trabalho atualmente com grupos de emagrecimento online, né? E isso está nas redes sociais, mas vai mais por indicação. Então, eu trabalho muito assim como coach de emagrecimento, daí eu posso trabalhar online. Como nutricionista, eu ainda trabalho numa clínica onde eu presto serviço. E a gente vê que a criança ela é o espelho do que tem em casa, né? Se você comer à mesa com seus filhos, tiver aquele hábito de agradecer pelo alimento e honrar aquele alimento que está ali na mesa, de agradecer por tudo que tem ali, você vai ver que aquelas crianças são mais saudáveis. Agora, no momento que fica cada um no seu... né, comendo no seu cantinho. No cantinho, nos quartos, aquilo ali vai dar bagunça geral. Aquela criança vai ter problema, ou ela vai se tornar com problemas de saúde mais tarde, ou um obeso, ou até um inapetente com alguns outros problemas que a gente sabe que nem a gordura e nem a falta dela são sinônimo de saúde. Né? Luiz, até porque quem come na frente do computador, na televisão, ele não assimila ao que está comendo. Quantas vezes tu está conversando com uma amiga ou em casa com um filho mesmo, tu come uma bolacha, cadê a bolacha daqui? Cadê a minha torrada? Porque tu não assimilou aquele alimento. O cérebro, ele funciona assim, o cérebro ele é muito fácil de se enganar. Então ele vai para aquilo que chama mais atenção. O que chama mais atenção? Meu computador, eu estou jogando, não o alimento. Então na hora da alimentação tem que ser aquela mesa posta para o teu cérebro, ok, hora de comer a comida. E sentir, a gente come com 5 sentidos, a gente tem que usá-los, né? Sentir o aroma, de ver, de repente até a textura, de provar, mastigar bem, para depois engolir, para ter uma digestão melhor. Mas as pessoas nem sentem isso. E aí aquele estímulo da saciedade, que eu falei antes, dos sinais do corpo, ele só se dá depois de 20 minutos que você está fazendo uma alimentação. Então as pessoas comem... Mas comer com bastante calma, tranquilo. Calma, ter aquele tempo, você precisa ter tempo para tudo. Né? A produtividade para quem quer tempo, já fala o meu mestre Jerônimo Temel. A gente tem que saber, você tem que saber que tem tempo para dormir, para ter as suas atividades e também para atividade maior que te mantém viva, é a alimentação, é a respiração. As pessoas não respiram mais, elas não conseguem mais parar e dar valor para isso que te mantém vivo, que é o ar. De saber respirar e de saber ter gratidão pelas coisas que tem, que eu trabalho muito isso nos meus grupos, né? É isso aí. Luísa, então, o programa de hoje, né, a importância da alimentação saudável para uma vida de sucesso. A Luísa, ela é nutricionista, vai deixar os contatos dela para que você possa fazer, né, contato, tirar dúvidas. Luísa, qual é o teu contato para quem está assistindo o programa?
Eu tenho o meu WhatsApp, né, que é onde funciona tudo, 51999058693. Ou pelo Facebook, né, Luísa com Z, Helena com E, Boeira. Vocês vão me encontrar lá e ali eu tenho minha fanpage e todas as receitas, tudo que vocês quiserem dessas coisas que a gente falou aqui, eu tenho ali para vocês verem. É fantástico o material que está ali. É isso aí, Feito obrigada. com amor e carinho. Muito obrigada, Luísa, eu recomendo. Obrigada pela sua participação, tenho certeza que foi de grande importância. E deixamos o recado para quem está assistindo o programa, realmente preste atenção. E não adianta de nada lutar tanto, investir tanto, ter tanto conhecimento e qualificação, se você não ter saúde para usufruir tudo isso. Ok? Obrigada. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com todos vocês.